Como ser produtiva trabalhando em casa, mesmo com distrações. Se você começou a trabalhar de casa recentemente ou já trabalha tem um tempo, mas sente que não consegue fazer o seu dia render, não consegue ter produtividade, porque parece que o fato de você estar em casa acaba te dando gatilho para procrastinação, ou você não rende tanto assim, esse vídeo é para você. Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Emily Cecília, falo de organização, produtividade e desenvolvimento feminino em todas as minhas redes sociais. Vou deixar o arroba aqui para você me acompanhar, especialmente lá no Instagram e no TikTok, que tem posts novos todos os dias. Não se esqueça, obviamente, de se inscrever no canal e deixar o seu gostei para que eu traga mais vídeos como esse, para eu saber que você gostou. E esse tema não é à toa, tá? Porque eu trabalho de home office há 2 anos, faço faculdade semipresencial agora também, então eu trabalho e estudo de casa, sou dona de casa também, então tenho todas as demandas da casa para fazer. E neste processo de trabalhar de home office, eu fui entendendo algumas coisas e pegando algumas ideias de como que eu conseguiria fazer esse home office render muito mais. Então eu separei aqui nesse vídeo as minhas melhores dicas para que você consiga ter um aproveitamento e uma produtividade muito maior em casa, para que você consiga dar conta do seu trabalho, sentir que você realmente pode descansar. A primeira coisa é entender como o seu cérebro funciona. Desde que você nasceu, a sua casa foi associada ao descanso, ao lazer, a momentos tranquilos. Se tinha algum trabalho, era o trabalho ali doméstico mesmo da casa. Então, durante toda a sua vida, o seu cérebro criou uma associação de que a sua casa, o ambiente da sua casa, é um ambiente de descanso. Por isso que muitas vezes a gente se sente disperso em casa. Quando o nosso home office é junto com o nosso quarto, então, é muito difícil fazer essa desassociação, porque você tá ali num ambiente que, teoricamente, você descansa, você dorme, você assiste alguma coisa, e também é o ambiente em que você tem que ser produtivo. No design de interiores, e aí eu estudo design de interiores, então algumas dicas de ambiente são pautadas na minha graduação. No design de interiores é muito comum que a gente precise criar um espaço separado para o home office, alguma coisa que identifique aquele lugar como um espaço de trabalho. E geralmente nos projetos é utilizado cores que despertam a produtividade. Então, na psicologia das cores, o verde, alguns tons de verde fazem o nosso cérebro, estimulam o nosso cérebro para a criatividade, para o trabalho, para o desempenho. Então, geralmente, quando a gente vai fazer um projeto de design que mistura ambiente de lazer e de trabalho, cria-se um espaço separado. Vou deixar alguns exemplos aqui na tela para que vocês tenham mais ou menos uma ideia de como que é feito isso para gerar essa separação. Se você não tem um cômodo na sua casa que você pode fazer de escritório, você pode usar essa ideia que eu disse de separar um cantinho, pintar com uma cor diferente. Ou então, se você não puder fazer nada disso, você não pode pintar uma parede diferente, você também não pode usar um cômodo especificamente para ser escritório, você pode criar outras associações. E aí vem a segunda dica, criar rituais de início e término de trabalho. Então eu recomendo que você não fique trabalhando muito do sofá, de lugares diferentes, para que o seu cérebro sempre associe que no momento que você sentar na sua mesa de trabalho, você tem que estar em estado de trabalho. Eu gosto muito de colocar um cheirinho específico no difusor antes de começar a trabalhar. Gosto de uma playlist específica, então eu coloco a playlist, coloco o cheirinho específico, sento para trabalhar. Tenho ali o ritual de começar o trabalho, porque isso faz com que o nosso cérebro entenda que, opa, é um momento de concentração, é um momento de trabalho, não fique tão disperso. Os rituais são muito bons para o nosso cérebro, para todas as áreas da nossa vida. Sempre que a gente quer criar um novo hábito, é muito interessante que a gente associe esse hábito a um ritual que a gente já tem. Inclusive, é uma técnica chamada empilhamento de hábitos, que está no livro Hábitos Atômicos. Vou deixar a capa aqui para você ver. É um livro muito bom para ensinar a criar hábitos. Então, você pode usar essa associação de rituais para que o seu cérebro entenda que você está saindo de um estado de descanso para um estado de concentração e de trabalho. Com cheiros, com música, com essa diferença de ambiente. Aqui em casa eu tenho um escritório separado. Então eu gosto de, antes de começar o trabalho, eu entro no escritório, coloco o cheirinho, coloco a playlist e tudo mais, fecho a porta e fico lá. Quando eu termino o meu trabalho, eu organizo a minha mesa, então eu tenho esse ritual final de organizar a mesa, de fechar todas as abas do computador, de fechar o computador e tudo mais, de sair do escritório e fechar a porta, como se tivesse acabado. E essa associação ajuda o meu cérebro a entender tanto o momento que eu vou começar a me concentrar, quanto o momento que eu vou sair da concentração, né? Que eu vou relaxar, que eu tô na minha casa, que eu posso assistir um filme em paz sem ficar pensando no trabalho.
Geralmente, quando a gente trabalha em casa, nós precisamos manter a casa organizada. Porque trabalhando de casa, você consegue pensar muito naquilo que tá ali. É diferente quando a gente sai para trabalhar, especialmente as mulheres, e a gente consegue deixar em casa aqueles problemas de casa. Então, ficou louça na pia, ficou coisas para fazer, ficou bagunçado. Nós saímos de casa. Então, a gente sai de casa, você pode até estar lembrando daquilo, mas quando você começa a trabalhar no seu ambiente de trabalho, você foca naquele ambiente lá, você não lembra mais da sua casa. E quando nós estamos em casa, nós lembramos do ambiente o tempo inteiro, porque às vezes você tá ali, aí você dá uma olhadinha pro lado, você vê alguma coisa da sua casa, você já lembra que lá na pia tem louça, talvez, que tem roupa na máquina, que tem roupa no varal. Então, para as mulheres isso é muito complicado, porque geralmente as mulheres que sempre se preocupam com roupa, com louça, com casa limpa, né? Então a gente tá sempre pensando nisso. Em casa, é importante que a gente tenha um ritual de organização, né? Um cronograma de limpeza. Eu gosto de fazer o meu cronograma mínimo de limpeza da casa antes de começar a trabalhar de manhã. Na hora do almoço eu faço mais um pouquinho também, porque fazendo eu consigo saber que a minha casa está minimamente organizada e eu não fico dispersando, pensando que, tem roupa, esqueci de estender a roupa, esqueci de, sabe, essas coisinhas assim. E também o ambiente não me estressa. Eu sei que não é o caso de todas, mas a maioria das pessoas se estressa com o ambiente bagunçado. É o meu caso, eu fico muito estressada se eu tô trabalhando num lugar e esse lugar tá sujo, tá bagunçado, tem um monte de coisa pra fazer ali. Então, a segunda dica é: crie um cronograma de limpeza pra você. Aprenda a fazer a administração da sua casa, mesmo que você tenha diarista. Essa pessoa vai vir na sua casa uma vez na semana, a cada 15 dias, né? Difícil as pessoas que têm uma funcionária todos os dias. Então, mesmo que você tenha diarista, aprenda a fazer o cronograma de manutenção básica da sua casa, para que você consiga sempre estar se sentindo num ambiente aconchegante. Se você não sabe como fazer isso, eu tenho uma formação completa chamada Lar em Ordem, onde você vai aprender a organizar a sua casa, criar seu cronograma de limpeza, eliminar o dia da faxina de uma vez por todas. Então, você vai aprender como administrar toda essa parte de faxina da sua casa de forma que você não gaste o seu dia inteiro para limpar. Vai aprender também como organizar as finanças da casa, os investimentos da sua casa, o cardápio de refeições da sua família, as compras. Tudo que você precisa saber sobre gestão do lar está nesse curso. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar. Terceiro ponto, ergonomia não é balela, não é um detalhe bobo, não é coisa só de ambiente corporativo. Ergonomia é muito importante, tá? Para tudo. Então, vai passar o dia todo sentada, tem uma cadeira boa, uma cadeira confortável, para você conseguir ficar muitas horas ali sem ter dor na coluna. Coloca o apoio de pé, se a sua cadeira não ajusta para que o seu pé fique apoiado no chão, né, certinho, coloque um apoio de pé. Pode ser um banquinho, pode ser uma caixa de sapato, alguma coisa, né? Você pode comprar na internet um apoio também, para que você consiga manter a sua coluna estabilizada. Eu tô usando há algumas semanas essa cadeira aqui da Flexform, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Ela é muito, muito boa, ela é extremamente ergonômica mesmo, né? Eu consigo ajustar tudo nela, ajusto o braço, ajusto a altura, ajusto coluna. Além de ser muito bonita, eu acho essa cadeira aqui minha cara. Então, eu tô usando ela há bastante tempo, eu tô gostando bastante. Eu consigo ficar horas sentada trabalhando sem sentir dor na lombar, sem sentir aquela vontade de ficar se mexendo, sabe? De erguer o pé na cadeira, essas coisas assim. Ela é muito confortável. Outra coisa importante também é a ergonomia de mão. Então, se você trabalha no computador, um teclado, um mouse, o computador na altura dos olhos, dá uma procuradinha em ergonomia mesmo. Porque às vezes você não consegue se concentrar porque o seu corpo ali tá desconfortável. Então é importante que a gente pense nessa ergonomia e na iluminação. É muito, muito bom você ter uma iluminação de mesa direta ali no que você tá fazendo, para não forçar tanto os olhos, para que você consiga trabalhar ali, tenha sempre água com você. Então se organiza para que você consiga trabalhar nas melhores condições possíveis. Se tiver condição de pôr ar-condicionado, um ventilador, alguma coisa no seu ambiente ali, coloque, tá? Pode ser até aqueles umidificadores de ar, aromatizador, tudo que te deixe confortável, tá? Eu gosto muito de usar velas aromáticas também, que aí vai para além da ergonomia, mas que ajuda a gente a se sentir feliz, confortável mesmo no ambiente para querer trabalhar, né? Ter uma playlist que você gosta, que não te desconcentre, né? Eu tenho uma playlist que eu uso só para trabalhar, então é muito bom porque sempre que eu tô ouvindo aquela música, meu cérebro já entra no estado de trabalho que eu falei pra você, que é o ritual. Nessa de ritual também se arruma para trabalhar, tá? Eu sei que popularizou o home office de pijama, o home office de roupa velha, de roupa feia, o home office de máscara no rosto. São todas regalias do trabalho home office, mas
Tenha um ritualzinho para você se arrumar de manhã e busque roupas confortáveis para o home office. Se você trabalhasse numa empresa, você ia se arrumar para ir trabalhar, você ia colocar uma roupa minimamente apresentável. Hoje em dia, eu encaro meu trabalho em casa como um trabalho de fato. Então, eu compro roupa para trabalhar. Então, por exemplo, eu tô sempre trabalhando de saia midi confortável, vestido confortável, vestidinho de algodão de alcinha para os dias quentes, que é bonito, é confortável, que o meu trabalho me permite. Então, eu posso trabalhar de vestido e de havaiana, eu posso trabalhar de saia, de rasteirinha, de pantufinha no inverno, mas eu sempre tento estar arrumadinha. Então, o calçado realmente eu uso chinelinho e pantufinha no inverno. Mas a roupa, eu gosto de colocar um vestidinho, eu gosto de colocar, se for uma roupa de frio, mas uma roupa de frio um pouquinho mais arrumada, confortável, tá? Eu comprei algumas roupas confortáveis, alguns vestidos que eu uso também pra ir pra outros lugares, porque são roupas que eu consigo usar em outros lugares, mas que são confortáveis, que são frescos, que eu gosto de usar em casa, pra que eu me sinta arrumada. Quinta dica, estabeleça um limite dentro da sua casa, especialmente com a sua família, tá? É muito comum que quando a gente está trabalhando de casa, a família não entenda que você está trabalhando, ou entenda que porque você está ali, ela pode te interromper, ela pode pedir coisa, ela pode falar com você o tempo todo. Então estabeleça um horário, mas também se respeite. Se você fizer tudo isso que eu falei, você cria um respeito ao redor de si. Então a pessoa vai ver que você se arrumou, que você organizou seu ambiente, que você está sentada para trabalhar ali bonitinha, então você está trabalhando, né? Tem gente que quer exigir o respeito da família, sendo que está de pijama no sofá. Então é muito complicado que a gente espere um respeito da família sem a gente se dar o respeito. Então vamos criar o padrão aí que eu disse nas dicas anteriores e depois você pode conversar com a sua família, seu marido, seus pais, independente de quem mora com você, e explicar que de tal a tal horário eu estou trabalhando, eu não quero ser interrompida. E aí se a família interromper, você fala, depois a gente vê, né? Meu intervalo é meio-dia. A gente fala sobre isso meio-dia, que agora eu tô trabalhando. E vai impondo esses limites até que o pessoal entenda, tá? Em nenhum momento você para o seu trabalho pra conversar ou pra fazer alguma coisa com a sua família, se não for extremamente relevante, porque se você fizer isso muitas vezes, depois é muito mais difícil estabelecer o respeito mínimo. Então, cria um limite familiar, se respeita para que as outras pessoas vejam o respeito que você tem por si mesma e pelo seu trabalho e também respeitem e não dê muita brecha para que depois você não tenha... para que depois você não sofra para colocar limites, ok? Sexto hábito, trabalhe em blocos de tempo. Eu gosto de fazer blocos de 50 minutos com 10 minutos de pausa. Então, como que eu faço? Eu coloco 50 minutos no cronômetro, trabalho 50 minutos focada e aí eu faço 10 minutinhos de pausa. Eu sei que não é todo mundo que funciona assim, mas eu prefiro, eu funciono muito bem. E o que você faz nessa pausa? Às vezes eu levanto, venho na cozinha para pegar um café, ou encher minha garrafinha de água, às vezes eu dou uma olhadinha no celular nesses 10 minutos mesmo, vou no banheiro, deixo pra fazer tudo que eu queria fazer nesses 10 minutos de pausa. Então, se eu lembrei alguma coisa durante os 50 minutos, nestes 10 minutos de pausa, eu vou no banheiro, pego um café, encho minha garrafinha, respondo alguém no WhatsApp, dou água pra minha planta que eu lembrei, né, que é aquela coisa. E aí, no que acabou esses 10 minutos, que é cronometrado, eu volto e trabalho novamente. O aplicativo, o site que eu uso pra fazer isso é o Pomodoro. Então, eu digito lá no site Pomodoro, programo pra 50 e 10 minutos e ele mesmo vai contabilizando sozinho, então facilita bastante. Eu gosto de fazer assim porque eu tenho dificuldade de ficar muitas horas focado numa coisa só, e aí eu acabava tipo assim, tem que ir no banheiro, levantava e ir no banheiro. Aí voltava, trabalhava mais 20 minutos, tô com sede, sabe isso? Então eu gosto dos blocos justamente por causa disso. 7, tenha metas semanais e distribua pelos dias da semana. Eu gosto de, no fim de semana, definir as minhas metas para a semana seguinte. Inclusive eu tenho uma aposta com uma amiga minha nessas metas, eu vou até fazer um vídeo para você falando sobre isso. A gente aposta R$1.000 por semana nas nossas metas semanais. E, obviamente que daí entra a meta de trabalho, meta de outras coisas também nesta aposta. Mas eu coloco as metas de trabalho também, que aí já fica as metas da semana inteira em uma meta só. E eu tento finalizar todas as minhas metas tento não, né? Porque como eu tô apostando, eu sou obrigada. Finalizar todas as metas até a sexta-feira. Então eu vejo o que eu quero fazer na semana, distribuo durante a semana e vou cumprindo, porque se eu não cumprir eu tenho que pagar meus R$1.000. Então, mas você não precisa fazer uma aposta, tá? Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, porque eu acho que muita gente vai gostar de saber. Porém, você pode fazer suas metas semanais e se comprometer a seguir, né? E até o fim dessa semana eu quero reestruturar todo o site, já vai depender de cada trabalho, né? Então você pode colocar as suas metas e ir fazendo por semana. A última dica é específica para mulheres, talvez você seja homem e esteja assistindo esse vídeo, não vai funcionar para você, mas perceba o seu ciclo menstrual e tente adequar os seus níveis de energia com as atividades do seu trabalho.
Mulheres que não tomam anticoncepcional, né, não fazem nenhum tipo de outra regulação hormonal, o nosso ciclo menstrual, ele tem altas e baixas hormonais. E nestas altas e baixas, nós podemos funcionar melhor em atividades diferentes. Então, por exemplo, no período fértil, a gente está com uma alta hormonal de todos os nossos hormônios. Nesse período, é legal marcar reunião, marcar projetos criativos. Se você precisa produzir material criativo, gravar, se comunicar, é legal fazer no período fértil, porque neste período você tá muito mais carismática, você tá muito mais fértil, né? Muito mais feliz. Então você consegue fazer tudo isso com muito mais maestria. Na TPM é um período de mais reflexão, então é um bom momento para você colocar planejamento, revisão, todas essas coisas assim, porque você vai ter muito mais clareza dos pontos falhos para fazer. Então você pode adequar as suas tarefas sobre isso. Lá no Lar em Ordem tem uma aula bônus também explicando só como utilizar o seu ciclo menstrual a favor da sua produtividade. Então, novamente, o link tá aqui na descrição. Não é só um curso de organização da casa, tem muitos bônus, tem um curso completo chamado Destrave a Produtividade, tem essas aulas bônus de como organizar a sua agenda de acordo com o seu ciclo menstrual, várias coisas, tá? Então, clica aqui no link. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você conseguir pegar uma delas e aplicar, eu já tenho certeza que o seu home office vai melhorar muito. Eu sei também que muitas dessas dicas você já sabe, mas você não tá aplicando por aí. Então, bora aplicar. Escolhe uma e começa a aplicar essa semana. Semana que vem você volta aqui, assiste o vídeo de novo, pega outra, aplica a próxima, até que você consiga aplicar todas, tá bom? Comenta aqui embaixo qual você vai aplicar primeiro, ou se você já aplica todas. E se você tiver uma dica a mais, eu tô sempre precisando, então comenta a sua melhor dica de home office aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.